Olá pessoal, tudo bem? Valber queira na área, queira não queira, e mais um vídeo aqui para vocês. Bom, o principal objetivo deste vídeo é dar algumas dicas sobre a Lei 8429/92, que é a lei que abrange os atos de improbidade administrativa. Amanhã nós vamos gravar esta lei para o curso MS, certo? Então, nosso objetivo aqui é apenas traçar alguns detalhes, alguns pontos sobre essa importante lei e que cai em muitos concursos, certo? Dependendo aqui do ritmo aqui, pode ser que eu grave este e uma segunda parte, tá? Vamos ver aí o que vai acontecer, certo? Então vamos lá. Antes de dar as principais dicas sobre essa lei, é claro, convidá-los a fazer parte aqui da nossa família. O canal tem crescido bastante, nós temos mais de 56.500 acessos, estamos rumando então para os 57 mil e temos um pouco menos de 2.000 inscritos, tá? Eu peço que você se inscreva porque isso facilita, faz com que o canal cresça, mostra para o YouTube a importância e a relevância do nosso conteúdo e, é claro, eu peço a vocês que façam isso. Dê o seu like se achar que eu mereça, compartilhe, né? Divulgue o canal do professor, certo? Bom, primeiramente, estabelecer que o nascedouro da improbidade, ou da lei de improbidade, é o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, que dá as punições, vamos dizer assim, genéricas dos atos de improbidade. Um ato ímprobo significa um ato desonesto. Então, improbidade é a mesma coisa que desonestidade, certo? Lá você tem penalidades como a suspensão dos direitos políticos. Cuidado, não é cassação dos direitos políticos, é suspensão. Tem a perda da função pública. O agente ímprobo, dado o processo, devido processo legal, né, contraditório para a defesa, ele pode vir a ser demitido. Indisponibilidade dos bens, que a lei, no seu artigo 16, né, e outros, dá uma série de dispositivos, e além do ressarcimento ao erário. Quero também lembrar que a lei 8429/92 ainda está valendo, gente. O problema é que ela foi modificada ou reformulada em vários aspectos pela Lei 14.230 de 2021. Aliás, 2021 foi um ano interessante porque também surgiu aí a 14.133, que é a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Esta, certo, convive com a lei anterior, a Lei 8.666/93. Então, hoje, nós temos dois dispositivos referentes aí a licitações. Só que, em breve, tá certo, a 8.666 vai desaparecer e a 14.133 vai substituí-la. Diferentemente daqui, tá? No seu edital, você não vai encontrar Lei 14.230, não. Você vai encontrar a 8429, certo? Agora, só estude se ela estiver, obviamente, atualizada. E a lei, repito, que atualizou, o que modificou, reformulou a 14.230, beleza? Bom, lá no texto da Constituição você tem essas aplicações dessas punições na forma e na gradação previstas em lei. Então, a lei é justamente essa que é 8429, tá bom? Então, vamos lá. Lembrar também, né? Você vai ver que esta lei já modificada, né? Ela pune tanto as pessoas físicas, as pessoas naturais, como também as pessoas jurídicas. Olha aí, as pessoas jurídicas também podem ser punidas por conta de improbidade, beleza? Então, o nosso objetivo aqui não é analisar artigo por artigo, não, certo? É apenas dar algumas dicas para vocês, beleza? Bom, vamos lá. Alguns pontos a considerar aqui para vocês, tá? Você encontra a primeira observação, que essa lei aqui é uma lei nacional, ela não é uma lei federal, ela é uma lei nacional,
então ela tem aplicação em todo o território nacional, certo? E se aplica conforme a legislação aqui a todas as administrações, seja ela direta e indireta, seja federal, distrital, estadual e municipal, e também se aplica a todos os poderes, certo? Bom, o que essa lei vai proteger, vai tutelar? O artigo 1º fala, né? O sistema de responsabilização por atos de improbidade tutelará, protegerá a probidade na organização do Estado. A probidade aí são as condutas, né, relacionadas à honestidade, e no exercício das funções como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, tá? Quando ele fala em social aqui, diz respeito aí às entidades privadas que recebem recursos públicos, tá certo? Bom, uma novidade desta lei, gente, acabam as condutas culposas. Antigamente, e eu vou me referir antigamente algumas vezes, né? Antigamente, a 84/29 estabelecia 4 situações ou 4 espécies de improbidade administrativa. Uma delas é o prejuízo ao erário. E no prejuízo ao erário admitia a modalidade culposa. Não existe mais a modalidade culposa para atos de improbidade. Não esqueçam disso. Acabou. Agora tem que ter dolo, condutas dolosas. E cuidado, hein? Não é qualquer dolo, certo? A dolo aí é a intenção, né? Na prática do ato. Tem que ser um dolo específico, ou seja, não se admite mais o que o STJ dizia, né? E já colocou que seria o dolo genérico. Acabou isso. Agora o dolo é específico. Ou seja, você tem a intenção de burlar a lei, de enganar a lei para atingir um fim específico, certo? Então, se não conseguir provar este aspecto, não vai conseguir, então, enquadrar nessa lei de improbidade. Alguns, inclusive, doutrinadores dizem que essas mudanças vieram para restringir a aplicação de penalidades, né? Podendo gerar impunidade. Outros autores dizem que ela veio modernizar, certo? Então existe uma polêmica em relação a isso. Como também existe uma polêmica se esta lei, se essas modificações aqui vão retroagir. Ora, a gente sabe que no campo penal, certo? Uma nova lei retroage, né? Para favorecer o réu. E aqui, essa lei ela não tem natureza penal, criminal, certo? Ela tem natureza civil, política, certo? É o que a maioria dos autores, ou uma grande parte, ressalta. Ela não tem natureza administrativa, tanto é, quando a gente fala das responsabilidades do agente, a gente fala que eles respondem em 5 modalidades: civil, penal, administrativa, a questão ética e também a responsabilidade por atos de improbidade. Então, são coisas distintas. Então, ainda é muito polêmico para saber se efetivamente as pessoas que ainda estão respondendo por esses atos de improbidade, se elas serão favorecidas, digamos assim, pelos efeitos dessa nova lei. Perfeito? Bom, o que mais a gente coloca? Uma novidade, né? Esse parágrafo 4º aqui do artigo 1º aplica-se ao sistema de probidade disciplinado nesta lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Então, é aquela parte, né, do direito administrativo que pode punir. Então, veja aí, que princípios são esses? Você tem um rol com vários, né? Todos eles, obviamente, tirados da Constituição, devido ao processo legal, contraditório para a defesa, próprio princípio da legalidade, individualização da sanção, enfim, nós temos vários desses princípios que são considerados do direito administrativo sancionador, certo? Vamos lá. O que mais que a gente pode trazer aqui para vocês de interessante, né? Bom, estão sujeitas às sanções dessa lei os atos de improbidade praticados contra patrimônios de entidades privadas que recebam subvenção, benefício, incentivo fiscal ou creditício de entes ou governamentais. Então, as entidades privadas que, embora não façam parte da administração, mas recebam dinheiro público e venham a praticar algum ato de improbidade, sim,
podem ser encaixados aqui. Atenção, gente, cuidado, tá? O particular sozinho, isso continua valendo, o particular sozinho não pratica improbidade, tá? Para que ele seja enquadrado na lei de probidade, tem que ter a participação de um particular, certo? O artigo 2º aqui traz o conceito, né, de agentes públicos. Agente público seria assim, ó, o agente político, o servidor público e todo aquele que exerça, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função dessas entidades que nós falamos aqui, todos eles se enquadram no conceito de agente público para efeito, né, de atos de improbidade, certo? O que mais aqui a gente pode falar assim por alto, né? Existem os agentes públicos que a gente chama de equiparados. Veja aí, que se refere a recursos de origem pública sujeito às sanções previstas nessa lei, o particular, pessoa física ou jurídica. Então veja que a pessoa jurídica também responde aqui, que celebrar com a administração pública um convênio, um contrato de repasse, um contrato de gestão, termos de parceria, termos de cooperação e ajustes administrativos equivalentes. Então, cuidado aqui que a pessoa jurídica também responde, certo? Por falar nisso, se vem um questionamento aqui, né? E como é que fica com relação à pessoa jurídica? Os sócios, os cotistas, os diretores e colaboradores dessa pessoa jurídica, elas respondem. O parágrafo 1º do artigo 3º diz que, regra geral, não respondem, tá? Por atos que venham ser imputados à pessoa jurídica, salvo se comprovadamente houver participação em benefícios diretos nessas pessoas nos atos de improbidade. Então, regra geral, eles não respondem. Bom, o que mais aqui que a gente pode trazer para vocês? Olha aqui. Parágrafo 2º do artigo 3º. As sanções desta lei não se aplicarão à pessoa jurídica caso o ato de improbidade seja também sancionado como ato lesivo à administração pública de que trata a Lei 12.846, que é a Lei Anticorrupção. Olha aí, a Lei Anticorrupção. Então, para evitar o que a gente chama aqui de non bis in idem, ou seja, a pessoa física ou jurídica, no caso aqui é jurídica, né, não ser penalizado mais de uma vez pelo mesmo fato, então existe aqui o parágrafo 2º do artigo 3º, certo? Então, bis in idem também é um princípio interessante aqui para vocês, tá certo? Olha aí, para a gente encerrar aqui, vamos realmente, é muita coisa, né? Vamos fazer aos poucos, né, para vocês. Essa história aqui, ó, do artigo 1º, parágrafo 8º, não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência ainda não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos e controle dos tribunais do Poder Judiciário. A assessoria jurídica dá um parecer baseado em um determinado entendimento, inclusive jurisprudencial aqui, que mais tarde não é confirmado. Então, esse profissional do direito ele não pode ser penalizado porque ele se baseou no seu parecer, que depois foi modificado o entendimento por conta de interpretação da lei. Então, isso aqui de alguma forma protege, né, as consultorias jurídicas, né, de futuramente serem aí processadas por improbidade, certo? Realmente é muita coisa, então a gente vai parcelar, fatiar aqui, né, esses pontos importantes para você que está fazendo estudando a lei de improbidade, tá? Tem uma parte aqui da improbidade que é muito técnica, que cai mais em concursos de procurador, promotor, juiz, né, auditor fiscal. Na maioria dos concursos, esses pontos que eu já estou dizendo para vocês aqui é o suficiente para você acertar aí pelo menos a maioria das questões, tá bom? O que concursos? É um site muito interessante, você pode baixar, tá? Ele não é caro e você tem acesso a milhares de questões. Você pode filtrar a questão, inclusive procurar questões da 8429/92, mas sempre
busque questões já alteradas, tá? Com essa lei aí de 2021. Beleza, pessoal? Para a gente encerrar esse primeiro vídeo aqui da questão da improbidade, ó, mostrar a vocês, ó. Esse material aqui é um material que eu fiz exclusivamente para o pessoal da Guarda Municipal, certo? O que é esse material? É um resumão em exercícios, né? São 150 questões comentadas de direito administrativo, comentadas pelo professor de uma forma direta, objetiva para você. Essas 150 questões foram tiradas do meu livro de 650 questões de direito administrativo. Então, essas questões que eu tirei, todas envolvem assuntos que já caíram no concurso da Guarda Municipal. O valor, gente, olha, uma garapa, tá? Preço de banana, R$ 32,00, mas se você, tá, comprar diretamente com o professor e for aqui de Fortaleza, tá certo? A gente pode dar um bom desconto para você aí, chegando a R$ 27,00, tá bom? Inclusive tem até Pix, né? E se for o caso, né? Olha, o meu WhatsApp é 85 98738 0444, beleza? Então, se você quiser, entre em contato com o professor, se você estiver aqui em Fortaleza, a gente marca um local, tá? Pode ser no Tiradentes, no Referencial, enfim, ou outro curso que eu dou aula, e lá a gente entrega o material para você, devido dedicatória, né? Nós temos uma dedicatória para vocês, a gente tira uma foto de divulgação, tá certo? Então é isso, pessoal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, né? Que a gente vai continuar aqui, dar algumas dicas sobre a Lei 8429/92. Valeu!